pastor está com a palavra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graças a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Boa noite a você que está nos assistindo aí da sua casa. Da mesma forma que estamos sendo abençoados, você possa estar sendo abençoado aí de onde você está. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23, versículo de número 5. Salmo 23, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Preparas um banquete para mim à vista dos teus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A parte do versículo que eu quero que os irmãos memorizem é ungindo a minha cabeça com óleo. O tema desta mensagem é o cuidado do pastor com as suas ovelhas. Nós estamos vivendo momentos da história da igreja, momentos delicados, e vemos um esfriamento espiritual de algumas igrejas, de algumas pessoas, de alguns membros. Vemos que este tema tem que ser tratado com mais relevância. Temos que entender que as pessoas, ou melhor, que Deus, Ele é um Deus misericordioso, mas não é um Deus que faz a nossa vontade. A vontade é dEle. Ele é um Deus soberano. E eu quero fazer um paralelo entre a ovelha e o crente. Eu quero falar um pouquinho. Talvez ninguém tenha visto algum animal, né, um boi ou uma ovelha, só pela televisão talvez, mas não pessoalmente. Sabe que em determinadas épocas do ano, ou grande maioria do ano, ficam aquelas moscas voando em volta do animal. E se para nós uma mosca já perturba, imagine para um animal, né, que muitas vezes não tem como se defender naquele momento. Esses insetos, eles atacam as ovelhas ou os bois de uma forma feroz. Eles atacam de uma forma feroz, entrando na sua boca, nos narizes, entrando nos ouvidos. E o animal não tem como se defender. O resultado de tudo isso é doenças que muitas vezes causam. São doenças que atacam os olhos, atacam os ouvidos, atacam o nariz. E interessante que existe uma determinada mosca que ela tem a capacidade de pousar no nariz da ovelha, depositar ali os seus ovos, e quando aqueles ovos eclodem, eles caminham pela sua narina e atacam o cérebro, corroendo o cérebro daquela ovelha. Imagine um animal com uma larva dentro da sua cabeça, a dor que talvez ela sinta, e ela começa a se arremessar em algum local duro, uma pedra, um rochedo, e ela chega até a morrer por causa disso. Ela acaba quebrando o seu crânio, ficando desorientada, e ela sai vagando para longe do seu aprisco. E o que o bom pastor, o pastor daquela ovelha, ele faz? Ele tem o costume de pegar um azeite com algumas especiarias e unge todo o pelo da ovelha, unge o seu rosto, para que estas moscas não a ataquem, para que elas fiquem protegidas do ataque destas moscas. É um repelente natural, diferente dos repelentes que nós usamos hoje em dia. Mas o que eu quero dizer com isso?
Hoje em dia existem muitos mosquitos, né, que querem entrar em nossa mente. Existem muitos mosquitos que entram através das distrações, do entretenimento que há no mundo, através da mídia. Existem muitas formas destas supostas moscas entrarem na nossa mente. O objetivo é nos desviar da fé. O objetivo é que nossas mentes deixem de se voltar para Cristo e se voltem para o mundo, se voltem para as coisas mundanas e que façam que nós percamos o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Deus, Ele é o nosso pastor, Ele quer guardar a nossa mente desses perigos e desses insetos. Se os irmãos talvez não saibam, o rei das moscas desse mundo é o diabo. Ele é considerado como o rei das moscas. E ele está nesse mundo. Ele está pronto para nos tragar. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, está escrito: em todo tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós devemos ter este óleo sobre a nossa cabeça, pois o rei Salomão, ele faz uma referência deste versículo do livro de Salmos, que está sobre responsabilidade. Nós estamos sobre a responsabilidade de buscar o Espírito Santo. Nós temos essa responsabilidade de buscar o Espírito Santo orando. Nós temos esta responsabilidade de ter a comunhão com os irmãos nos cultos, para buscar, para sermos ungidos pelo nosso Deus. Ele garante com toda segurança que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos que nós não vemos luz ao final do túnel, nós seremos guardados pelo Santo de Israel. O texto que nós lemos agora mostra que o bom pastor, ele unge, ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida de cada um de nós aqui. Ele não deixa nenhum desamparado. Em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, ele está à porta. O diabo está do outro lado da rua, pronto para nos tragar. E nós temos que estar ungidos com o óleo do Senhor. Nós temos que estar preparados. Esta figura que o salmista aqui, que Salomão, ele faz do leão, de uma caça, ela é apropriada para esta ação do inimigo. Quantas vezes nós assistimos os programas de televisão e muitas vezes nós vemos ali o leão, ou um tigre, ou um outro animal à espreita para devorar a sua caça. E nós estamos nesta condição, como cristãos. O diabo, ele está lá fora, está muitas vezes dentro de nossas casas, entrando através da televisão, entrando através das drogas, através da bebida, para nos tragar, para que saiamos da casa do Pai e retornemos para este mundo tão mau. Nós temos que ver que esta figura do leão, esta figura que trata a Bíblia do leão, ela é uma figura que nós podemos ver lá no Salmo 22:13, que diz assim: como o leão voraz, rugindo, escancarando a boca contra mim. Em Ezequiel 22:25 também diz que há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Nós temos que vigiar constantemente, nós temos que estar atentos, mas não somente atentos,
revestidos do óleo do Senhor. O leão, ele ruge, como as moscas zumbem em nossos ouvidos. O leão, ele ruge para trazer de volta para o mundo aqueles que foram salvos. Ele faz de tudo para tirar a nossa comunhão com o Senhor. Ele faz tudo para arrancar cada um de nós do serviço do Senhor. Em 1 Pedro 5,9, o apóstolo ele diz: resisti-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes que os irmãos que tendem em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja achando que você está passando por esse momento de dificuldade. Talvez você esteja desempregado. Talvez que você queira ou esteja lutando para sair das drogas, do vício da bebida, e não está conseguindo. Mas aqui nesse versículo, o apóstolo Pedro, ele diz: resisti-lhe permanecendo firmes na fé. Nós temos que ter esta fé em Cristo Jesus. Não somente nós estamos passando por dificuldades, mas cada um aqui tem a sua dificuldade. Cada um aqui tem o seu problema. E não é maior ou menor um do outro. Para Deus, somos tratados todos iguais. Ele não olha para o pastor Silvio, ele não olha para a irmã Raquel, ele não olha para o Cacá, diferente um do outro. Ele nos olha por igual. Somos todos filhos de Deus. E nós devemos, como Ele faz com as ovelhas, nos deixar ser untados pelo Seu Santo Espírito. Nós devemos ali estar ouvindo atentamente a voz do Senhor. Nós devemos estar sempre preparados para escutar a voz do Senhor e não sermos presas fáceis para o leão que está aí fora. O cristão, sem o Espírito Santo, ele se torna uma presa fácil. Sem o Espírito Santo, fica fácil ser enganado pelas heresias, ao ponto de muitos apostatar da sua fé, deixar a sua fé de lado. E não estou falando somente de membros de igreja, existem muitos pastores que estão deixando a fé. Existem muitos pastores que estão deixando de congregar, de pregar a palavra, porque escutou as ladainhas que existem aí fora, as falsas heresias. Davi, no Salmo 51, versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi escreveu esta passagem, ele estava simplesmente apavorado. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha de maior valor em sua vida. Ele tinha medo de perder o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16:13, que a partir do momento que Samuel foi ungido, que Samuel ungiu Davi na casa do seu pai Jessé e diante dos seus irmãos, o Espírito Santo se apoderou dele. Nós devemos deixar se apoderar do Espírito Santo. Nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Estar sem o Espírito Santo é como uma ovelha sem óleo. Seria talvez voltar a ser cego para as coisas de Deus, voltar à nossa natureza pecaminosa, voltar a estar suscetíveis às armadilhas do diabo.
Como a vida de Davi, o maior bem que ele tinha era estar constantemente na presença de Deus e de seu Santo Espírito. Deus, Ele governa a minha e a sua vida. E o maior desastre que pode ocorrer na vida de um cristão é perder o Espírito Santo. Eu não estou dizendo perder a salvação, porque uma vez o crente salvo, sempre salvo. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo, através dos nossos pecados, quando pecamos constantemente, o Espírito Santo ele se afasta de nós. O Espírito Santo, ele está lá em Romanos 8:9, que diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo, ele se retira quando a fé é abandonada. O Espírito Santo, ele se retira quando você começa a adentrar ao caminho do pecado. Quando você começa a adentrar o caminho do pecado, o Espírito Santo ele começa a se distanciar de você. E quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, e quando ficamos com os nossos corações endurecidos, o Espírito Santo, ele fica distante. O Espírito Santo, ele não se retira da nossa vida por qualquer pecado, não. Eu não estou dizendo que você errou, o Espírito Santo distancia de você. São pecados constantes, pecados que começamos a cometer e repetimos, pecados que começamos a fazer e entristecer o Espírito Santo. Nós não devemos ser rebeldes, nós não devemos ser pessoas que, salvos em Cristo Jesus, ficamos pecando a bel prazer. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, o conhecimento que Deus nos revelou, quando nós assumimos esse compromisso com Deus e pecamos e continuamos nesta ladeira abaixo, aquele que nos alerta do pecado, aquele que nos avisa do pecado, que é o Espírito Santo, ele fica distante de nós, só observando. A consequência de uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de dor. É uma vida como estas ovelhas que, quando estão, como eu vou dizer, infectadas pelas larvas, elas começam a bater a cabeça. Nós já conhecemos várias pessoas do mundo que erram e voltam a errar. Você avisa, elas voltam a errar. Você tenta convencer que ela está errada, que ela está fazendo errado, mas ela volta a errar. E vive reclamando, não aguenta mais. Mas ela volta sempre para o mesmo erro. E assim, o homem sem o Espírito Santo, onde os mosquitos agem na sua mente, agem numa dor intensa, até ele perder a razão. E quando perdem a razão, muitas vezes já não tem mais volta. A pessoa perde a alegria, perde o rumo, perde a paz. E só por uma intervenção divina, ela irá conseguir voltar aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que tudo na nossa vida, nós podemos tudo, nós podemos mudar, nós sofremos mudanças, mas devemos
confiar completamente no Espírito Santo. Devemos confiar e obedecer o bom pastor. Muitas vezes, como eu comentei no início, nós queremos algo, como o Cacá também fez menção, nós pedimos algo e Deus nos surpreende. É desta forma que, quando buscamos a Deus, Deus, Ele derrama o teu Santo Espírito e nos surpreende com algo melhor do que nós queríamos. O Espírito Santo tem o poder de destruir o nosso adversário. O Espírito Santo, ele tem todo este poder, mas nós devemos deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida. E indo para o encerramento, meu irmão e minha irmã, o caminho de volta para com Deus é o arrependimento. Nós devemos nos arrepender do que nós estamos fazendo para Deus. Devemos nos arrepender do nosso pecado, devemos nos arrepender dos nossos erros, e não devemos perder mais tempo. Nós devemos voltar para o nosso Pai. Devemos deixar de dar ouvidos ao diabo e escutar somente o Espírito Santo de Deus. Amém. Se você talvez esteja afastado de Deus, ou esteja triste, porque Deus não tem respondido às suas orações, este é um bom momento de você se arrepender. Deus, Ele age de formas diferentes na vida de cada um. Não deixe os teus sentimentos te separar do nosso Pai. Confesse a tua mágoa, confesse o teu pecado e retorne para diante do Pai. Amém. Nós estaremos escutando um louvor. Eu quero convidar o pastor Galileu para ele poder vir aqui, estar orando, estar impetrando a bênção logo após o louvor. Ele é exaltado.